os ouvintes que sintonizam a Rádio Limite de Castro Daire através de 89.0 ou www.radiolimite.net. Este para aquelas pessoas que estão mais distantes de nós, como por exemplo os nossos imigrantes. Para todos eles vai um abraço do tamanho do mundo, um abracinho especial, porque os nossos imigrantes todos gostam de sintonizar a Rádio Limite de Castro Daire. Hoje tenho como convidado o Sr. Padre Miguel Peixoto, que nos irá falar de várias coisas, do Vaticano, da importância da fé na nossa vida, e também vai nos falar um pouco dele mesmo. Muito boa noite, Sr. Padre, muito obrigada por ter aceitado o meu pedido. Muito obrigada. Obrigado, professora Celeste. É com muita alegria que aqui me encontro nesta rádio, a nossa rádio, a Rádio Limite, e partilhar consigo estas palavras e com todos os seus ouvintes desta rádio, partilhando um pouco estas experiências, tal como indicou, e que ajude também, enfim, a conhecer também um pouco agora o novo padre e pároco da paróquia de Castro Daire, de São Pedro Castro Daire, mas também São Martinho de Fargim. Engraçado que o Sr. Professor João Almeida, quando se apercebeu que o Sr. Padre deve nos estar a ouvir, com certeza, quando se apercebeu que o Sr. Padre estaria aqui, mandou-me uma nota precisamente a dizer que o Sr. Padre também era pároco de lá e que também era dos bombeiros. Sim, capelão dos bombeiros de Farginhas, não é? É muita coisa, Sr. Padre. É muita coisa, mas com a graça de Deus conseguimos estar, principalmente estar. Acho que é o mais importante na nossa missão enquanto sacerdotes. Claro que temos outras vertentes, claro que temos outras formas de interagir, mas o essencial da vida do sacerdote é estar, conhecer, partilhar e depois, assim, dessa forma, levar a mensagem de Jesus. Era isso que ele fazia no seu dia-a-dia. Portanto, ele estava com as pessoas e, por isso, também o sacerdote, nos dias de hoje, deve saber também fazer do seu espaço, da sua vida, não é? Claro, tem momentos mais privados, tem outros momentos mais públicos, digamos, mas saber estar junto das suas comunidades. Sr. Padre, claro está que muitas pessoas, eu, por exemplo, não conheço o Sr. Padre, conheço de vista, já esteve 2 vezes nas minhas aulas da Universidade Sénior, que nós adoramos sempre que o Sr. Padre lá está, muito obrigada por lá ter ido, mas não sei nada do Sr. Padre. E os nossos ouvintes também não. Se calhar eles gostariam de saber de onde é que é o Sr. Padre, as suas origens, conte-nos tudo. Então, a minha origem é de Vila Nova de Foscoa, sou natural de Vila Nova de Foscoa, foi lá que eu nasci e estive até ao 6º ano de escolaridade, portanto, e depois desse período, mais ou menos 12 anos, ingressei no Seminário Menor de Rezende, portanto aqui o concelho vizinho, onde estive no Seminário Menor e completei do 7º ao 12º ano, portanto, esses estudos. A parte dos estudos superiores foram feitos no Seminário Maior de Lamego, a Teologia e a Filosofia, há assim mais ou menos 2 partes, antes estava dividido assim nessas 2 partes, portanto os 2 primeiros anos foram feitos em Lamego, os restantes 4 foram em Viseu. Porquê? Porque existia um Instituto Superior de Teologia que agregava as 4 dioceses. Quais 4? Lamego, Viseu, Bragança e Guarda. Portanto, eram as 4 dioceses onde os alunos estavam reunidos. E, portanto, o 1º e 2º ano eram feitos aqui no Seminário de Lamego. E depois os restantes 4 eram no Seminário de Viseu. E, portanto, depois desse período, completei os estudos normais para ser ordenado. Fui ordenado diácono no dia 5 de outubro de 2008, exatamente, e durante esse ano de diaconado estive no Santuário de Nossa Senhora da Lapa e também em algumas paróquias à volta desse santuário, portanto, que eram do concelho de Sernancelho, Vila da Rua, Granjal, Cunha, Tabosa da Cunha e Ponte do Abade, que era também uma capelania. Portanto, era nesse espaço que estive e que fiz
portanto o ano enquanto diácono. Depois, quando fui ordenado sacerdote, no dia 11 de julho de 2009, ingressei a equipa do seminário onde tinha estudado, seminário menor, portanto fui de novo para Rezende e ali estive até 2017. Mas esteve aí, Sr. Padre, como professor? Pronto, vou explicar. Estava lá como professor no externato de Dom Afonso Henriques, estava também como sacerdote na equipa formadora do seminário, portanto era prefeito de estudos, ajudava na preparação dos nossos seminaristas menores no tempo do seu estudo, ajudando em algumas dúvidas, orientando também o seu estudo, pronto. Isto nos primeiros anos, depois houve ali uma alteração. E, portanto, era esse o meu exercício mesmo ministerial e sacerdotal. Não era pároco nessa altura. Tornei-me depois pároco de Rezende, na equipa sacerdotal que existia, juntamente com o Sr. Padre Zé Augusto e que também, na altura, o Sr. Abade Martins. E, portanto, os três constituímos a equipa, então, e fui pároco, insólido, com eles, de Rezende e Felgueiras. Portanto, durante 4 anos, se não me engano. 4 ou 5, talvez. Até 2017, quando, efetivamente, o seminário fechou, o externato de Dom Afonso Henriques, onde era professor, onde também estudei, também fechou, e, portanto, numa remodelação dos sacerdotes que estavam ali, o Sr. Bispo entendeu que eu iria estudar para Roma, para concluir também os estudos de teologia. E então que, a partir de 2017, fui para Roma, estive na Universidade Pontifícia Gregoriana e aí fiz o que nós chamamos o mestrado e iniciei o doutoramento em Teologia Dogmática até 2020. O que é isso, Sr. Padre? Teologia Dogmática? A teologia dogmática consiste no estudo daquelas que são as verdades da fé, ou seja, aquilo que nós acreditamos. E como é que nós chegamos até lá? Como sabe, ao longo do tempo, naturalmente as coisas não eram muito claras, não é? Portanto, Jesus deixou-nos a sua mensagem, os apóstolos deram continuidade àquilo que Jesus lhes ensinou e que eles tinham a missão de anunciar, mas depois havia ali assim algumas dúvidas estranhas, por exemplo. Será que Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem? Será que não era só assim um Deus, mas com uma capa, com uma máscara humana, mas sem ser verdadeiramente homem? Portanto, a doutrina agora, e a teologia... Sr. Padre, peço perdão, mas tem que nos responder a essa pergunta, não é? Com certeza. Já estou a ouvir os ouvintes a dizer. Então era o quê? É sim, senhor. É verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, onde as duas naturezas coexistiram, não é? Sem que Sr. Padre, temos alguém em linha. Vamos ver quem é. Estou sim, muito boa noite. Estou sim, boa noite. Boa noite, Sr. Padre Miguel. Olá, boa noite. Boa tarde, Celeste. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, no estrangeiro e em Portugal. Deduzo, pelo que eu estava a ouvir, que o Sr. Padre já começou a falar um bocadinho dele, não foi? Sim, verdade. E agora eu tenho de dizer alguma coisa. A caminho da fé. Há 40 anos, em Vila Nova de Foscoa, um menino, fruto do amor, veio ao mundo. Uma alegria que, passados anos, ainda ecoa na fé do homem, com sentir tão profundo. Depois do 6º ano, no seu berço terminar, foi para o seminário Nossa Senhora de Lourdes, em Rezende, que a voz de Deus o decidiu chamar. No seminário maior de Lamego, a sua fé aprofundou e em 2008, em Teologia, a licenciatura conquistou. Chegou a hora de espalhar a palavra. Foi ordenado sacerdote em 2009 e à formação de novos guias se dedicou. Fiel pastor de coração aberto, acolhe a todos com carinho e afeto, sempre disposto a ouvir, a compreender, com voz externa que nos faz renascer. A sede de conquistar estrelas de fé num retiro em comunhão com Deus. Trabalhou e o mestrado em ciências religiosas alcançou. Pôde assim nas escolas lecionar
e ali, até 2017, a palavra de Deus espalhar. Mas um rio cria afluentes, que com ele vão correndo. Também o Padre Miguel criou os seus, e entre o ensinar e o aprender, a sua fé foi vivendo. Depois de integrar as paróquias da Fazenda e Felgueiras, onde a sua fé semeou, novos horizontes procurou. Desta vez foi em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana, que o seu mestrado em Teologia Dogmática em 2019 conquistou. O cimo do monte continua longe, o sol e a lua também. Aos olhos do menino foscoense sonhador, insatisfeito, lutador exigente, a caminhada teve de continuar. E em 2021, na Universidade Católica do Porto, a sua tese de doutoramento foi apresentar. Hoje, em Castro Daire e Farginhas, compara com o seu rebanho ele apascenta, enquanto mais uma tese de doutoramento a sua mente sustenta. Padre Miguel, farol em nossa viagem, sua presença é benção, é mensagem, que a luz que emana jamais se esmoreça e que em cada passo a fé prevaleça. O Padre Miguel dos Santos Patrício Peixoto, um percurso de saber e dedicação apresenta, uma vida ao serviço de Deus, uma cariátide da fé, para todos nós humildemente representa. Um pastor de alma serena, que entre doutoramentos e Miguel Torga, nos prova que o saber e a humildade caminham juntos, são frutos do mesmo mundo, são força divina, são união e paz. Muito bem. Não é um resumo, isso é a vida inteira em poema, que está extraordinário. Portanto, muito obrigado por esta partilha, que é qualquer coisa. Eu que agradeço, Sr. Padre. Não, foi de facto algo de excepcional ouvir assim nessas palavras tão bonitas aquilo que vai sendo uma vida, não é? Que vamos conquistando e que vamos lutando. Pronto, eu digo isto assim de forma muito sentida, que muitas vezes que não é para nós, mas é para aqueles, também é para nós, claro que é sempre para nós, mas não é só exclusivamente para nós, mas é para iluminar a vida também daqueles que estão à nossa volta. Portanto, acho que é um caminho que tem sentido nisso, de iluminar aqueles que estão à nossa volta, não para nós, sendo nós o centro, mas sempre levando a Jesus, e isso é o fundamental, e é a nossa vida, a vida de sacerdote. Grande poema, não é, Sr. Padre? É extraordinário. Grande é poema. Sim, senhor. Grande poema. Da Ana Fernandes. Fico também feliz pela vossa felicidade. A escritora Ana Fernandes, com livros publicados, um romance e livros para crianças, mas não é. Sim. Há muitos anos em Paris, imigrante, mangualdense, da minha terra, mas uma pessoa que tem um talento extraordinário, é verdade, acabamos de ouvir isso mesmo, assim de um momento para o outro, até porque calculo que só tenha tido acesso a estes dados ontem à noite, por isso consegui fazer durante ou a noite ou agora o dia. O Sr. Padre já descobriu porque é que eu lhe pedi um bocadinho, diga-me alguma coisa, não é? Mas mesmo assim acho que há aí alguma coisa que não estava lá. Que não estava lá, não. Miguel Torga não estava lá. Não. E nem acho que Paróquia de Farginhas, pois não, acho que não. Está. Essa parte está, sim. Mas de facto é fenomenal. É sim, senhor, portanto, está de muito parabéns por esta arte e por este dom e por este talento que deve continuar a fazer crescer e a fazer-nos usufruir, não é? Porque é isso que também, enfim, nós na nossa visão religiosa e cristã acreditamos que Nosso Senhor deu-nos talentos não é para escondermos, é para os fazer crescer. Precisamente. É? E, portanto, e a Ana Fernandes tinha-os escondido. Tinha-os escondido. A Ana Fernandes tem um enorme talento e nós, tanto as pessoas do mundo das letras como qualquer cidadão, não sabia. Não sabia. É verdade. Sim, é verdade. Senhor Padre, quer este grande poema?
Ai, quero com certeza, quero com certeza. Quero sim, senhor. Se fizer esse favor, Não é favor nenhum, é com muito prazer muito e obrigado. uma honra também. Não sei se és amiga do Senhor Padre já. Tu geralmente Não. costumas pedir amizade às pessoas que vêm Vou pedir, aqui vou pedir. e depois envias para o Senhor Padre, está bem? Bem, Ana? com muito Eu agradeço imenso mais uma vez. Não é para agradecer, é com muito prazer, é uma honra. E não é só a maneira como ela escreve, é como ela o diz. Claro. E se tiver a oportunidade, tenho mais alguns poemas. Senti-me inspirada esta noite. A noite Muito passada, bem. já falando. Muito bem, que nunca te falte essa inspiração e este talento, Espero Ana. também que o Sr. Padre seja uma pessoa que gosta do humor Sim. e que não vai levar a mal, certamente, Não, por olha isso. um dos poemas que eu irei, certamente, se puder ler. Muito bem, Ana. Muito então, bem. deixo-vos, vou ouvindo e será um prazer depois voltar a ligar. Muito obrigada, Ana. Obrigado. Obrigada. Até já. Obrigada. Até já. Formidável, não é, É Senhor extraordinário, Padre? sim, senhor. Foi assim de um momento para o outro. Mas já temos alguém em linha também. Estou assim, muito boa noite. Estou assim, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Adelina Rosa. É a Adelina Rosa, vês como tu conheces tão bem. Está tudo bem? Está tudo bem. Pronto, minha linda, então por aqui também vai estando. Muito boa noite a todos os ouvintes. Depois tens aí um convidado da tua terra. Não. Da minha Não, terra, não. isto é, daqui de Castro Daire. Sim, É o Senhor Padre da paróquia de Castro Daire. Daire. Eu sei que tu és Mangualde. Sim, mas já tenho mais anos daqui, é verdade. E, portanto, era para cumprimentar todo o auditório e dar-te os parabéns pelo teu programa, que é excepcional Obrigada. e que realmente tem-nos dado a conhecer muita coisa que, se não fosse através da rádio, neste caso de ti, nunca teríamos conhecimento. Obrigada, Adelina. Portanto, parabéns. Eu vou só ler... Dado que estamos a atravessar momentos tão difíceis, com tantas desgraças, eu vou, se me des autorização, de só ler aqui um pequeno poema, que é simplesmente um sonho. Sim. Quanto mais não seja, já que a realidade é tão severa para tudo, eu resolvi hoje ler este poema. Vamos então ouvir. Adormeci. Simplesmente um sonho, é o nome. Adormeci e de imediato sonhei. Uma cascata d'água encontrei, com as cores do arco-íris pintada, e logo senti que estava apaixonado. Era um lugar encantado, com imensas flores plantadas, pássaros felizes se olhavam e de lado para lado voavam. Um ninho de amor me esperava. Entrei e fiquei maravilhada. Viver ali era uma felicidade e podia ser a minha realidade. Tinha que o meu amor encontrar, nos seus braços me aconchegar e dos meus sentimentos falar, conjugando o verbo amar. Pelas costas me sinto abraçada e no meu ouvido sussurrava que comigo queria casar e que nunca me iria abandonar. Naquele bosque encantado, tudo foi programado. Fizemos juros de amor, conscientes do seu valor. Mas de repente acordei e foi grande a decepção. À realidade voltei, ferida no meu coração. Mas logo voltei ao mundo real. Tudo isto foi um sonho, afinal, que vou recordar com saudade e viver feliz a minha verdade. Muito bem. Muito bonito. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, Sr. Padre, como está? Tudo bem? Consigo também. Eu já tive o prazer de falar com o Sr. É Padre. verdade. É verdade, não é? Noutras circunstâncias, mas sim, já falamos. E, portanto, é assim, eu gosto muito realmente de participar todas as semanas aí no programa. Verdade. Porque é um programa fabuloso que nos tem dado a conhecer muitas coisas que eu desconhecia
porque as vivências da cidade e portanto, das aldeias são completamente diferentes. E eu digo muitas vezes à Celeste que às vezes queria contar assim coisas interessantes, mas que realmente aqui não são vividas como são vividas como nos ela meios tem mais tantas pequenos, vivências, nos na meios mais serra, pequenos, É verdade. Nos meios mais pequenos há mais. As pessoas são mais genuínas, mais solidárias, partilha-se É mais. isso tudo. E realmente, pronto, para mim realmente um prazer poder participar nestes diretos, porque nos dão muito a conhecer, que se não fosse através dele não se conhecia. Muito bem, obrigada, Adelina. Um beijinho Obrigada, grande, beijinhos tudo de grandes. bom e continuação de bom programa. Tá, Obrigado, muito obrigada, boa muito noite. obrigada. Senhor Padre, estávamos então a falar do seu trajeto, não é? E recordo-me que falou, e todas as pessoas ouviram, e a Ana também disse isso precisamente, que esteve no Vaticano para tirar... Doutoramento em sim, Teologia Dogmática. precisamente. E eu tenho aqui precisamente uma pergunta, porque já vamos ao conclave, que é um tema bastante importante hoje. Mas já que falou nisso, que esteve lá, qual é que é a importância do Vaticano para a Igreja Católica em geral? Portanto, como sabem, o Vaticano é apresentado como o espaço onde congrega a famosíssima Basílica de São Pedro, a praça, não é? Com a sua praça, portanto a Basílica de São Pedro com a sua praça, mas não é apenas, o Vaticano não é apenas isso. O Vaticano congrega em si também todo um conjunto de organismos que, de certa forma, governam o Estado do Vaticano. Portanto, o Vaticano é visto ao mesmo tempo como lugar da espiritualidade, o centro que congrega toda a Igreja Católica, é o sinal da unidade de toda a Igreja Católica, mas tem também uma função social e, digamos, quase que de um país, porque é também um país. Precisamente. Pronto, portanto, tem também um fator de um governo, como nós temos o nosso governo em Portugal, onde tem os diferentes, digamos, chamamos-lhe assim, ministérios, que organizam a vida política daquele espaço, mas não só, mas também da interação com os diferentes Estados, não só da Europa, mas do mundo inteiro, de forma particular também, onde a Igreja Católica está de forma enraizada, de forma sólida e enraizada. Claro que há outros Estados, por exemplo, onde a presença dos católicos não é tão visível, mas que se continua a ter também, enfim, um certo papel diplomático. Por exemplo, a Rússia, por exemplo, a China, onde efetivamente o Vaticano possui, junto dos seus diplomatas, portanto, um papel forte e grande. Por exemplo, nestas últimas semanas, não é? Depois da eleição do Papa Leão XIV, vimos como ele tem insistido e até já disponibilizou o espaço do Vaticano para ser um lugar neutro de conversações para a paz no país da Ucrânia. Portanto, recebendo quem? Os representantes da Ucrânia, os representantes da Rússia, e, portanto, tem não só um papel extraordinário a nível da política, mas, naturalmente, e essa é a sua base, tem esse sinal de congregar, de unidade, não é? De toda a Igreja. Às vezes diz, é o que, de certa forma, controla. Não controla. Manifesta a unidade. E são coisas muito diferentes. Claro, dá diretrizes, claro, dá indicações, claro, faz esta comunicação diplomática que já conta com séculos, não é? Mas a sua função é precisamente essa, é dar continuidade e, de certa forma, preservar a grande natureza que está por detrás da nossa vivência da Igreja Católica, que é a fé. A fé em Jesus Cristo, a fé naquilo que acreditamos e, portanto, e as vivências dessa mesma fé. Muito bem. Senhor Padre,
Nós daqui a bocadinho iremos para a publicidade, mas um dos temas que eu gostaria de abordar com o senhor é o conclavis, portanto um termo latim, não é? Que significa com chave. Com chave, à portanto, chave. conclave, fechados à chave, não é? Houve agora recentemente um conclave para termos o Santo Papa. Gostaria que o Sr. Padre explicasse às pessoas, porque muitas pessoas não sabem, afinal, o que é o conclave, como é que se reúnem, esse processo todo para ser eleito o Papa. Muito bem. Então, um dos princípios, ou um dos critérios para haver um conclave é que o Papa em exercício deixe de estar em exercício. E já digo isto assim porquê? Porque quando foi no caso do Papa Bento XVI, ele não morreu, mas deixou de estar em exercício. Portanto, deixando de exercer o ministério petrino, ou seja, de exercer como bispo de Roma, porque o Papa é o bispo de Roma, pronto, tomam-se as diligências para se iniciar o processo do conclave. E o que é o conclave? O conclave consiste na reunião dos cardeais e eleitores. Quantos é que são, Sr. Padre? Depende. Não são sempre os mesmos? Não são sempre os mesmos. Ainda que existia uma regra que apresentava, se não me engano, eram 120. Sim. Depois, com as novas nomeações, eles iriam, e foram 134 ou 138, já não tenho bem a certeza. Pronto. Excederam esse número que estava delimitado. Portanto, é uma questão. Se o Santo Padre eleger novos cardeais, não vão ficar dispensados, não é? Pronto, se elegeram, eles agora também vão para o conclave. Sr. Padre, nós iremos continuar esta temática, que é uma temática muito interessante e que muitas pessoas não sabem, mas só depois da publicidade. Muito bem. Até já. Ótica Médica Santa Bárbara. Os olhos são um bem precioso e devem ser apenas observados por quem sabe. A Ótica Médica Santa Bárbara tem ao seu dispor médicos oftalmologistas dos hospitais da Universidade de Coimbra. Conheça a nossa seleção de óculos de sol e fique atento às nossas promoções. Estamos na Rua José Clemente da Costa, em Castro Daire. Marque já a sua consulta pelo número 232 388 024. Ótica Médica Santa Bárbara, o melhor amigo dos seus olhos. Restaurante Forno da Rua. Venha conhecer as nossas iguarias. Temos francinha, costelão, naco de vitela, bacalhau, javali estufado, cozida à portuguesa, com enchidos da região. Estamos localizados na Rua Central, número 6, Mesio, Castro Daire. Faça já a sua reserva pelo 916-293-422 e encerramos à segunda-feira. Restaurante Forno da Rua. Uma experiência gastronómica irresistível. Descubra o novo mundo fitness no Gapa Fit Crossbox. Desafie-se com uma ampla variedade de aulas, incluindo step, aeróbica, pilates, jiu-jitsu, hitbox, cross-training, HIIT. Conheça a nossa escola de dança e para relaxar após o treino, desfrute do nosso lunch bar. Completando tudo isto, temos um ginásio totalmente equipado para atender às suas necessidades de treino. Localizado na Avenida General Humberto Delgado, em Castro Daire, o Gapa Fit Crossbox é o seu destino definitivo para saúde, bem-estar e fitness. Transforma a sua vida. Padaria e Pastelaria Forno da Serra. Venha saborear os nossos excelentes produtos de fabrico próprio. Capuchitas doces, trutas doces, roscas de azeite, venturosos, cucas, uma enorme variedade de gelados artesanais, destacando o gelado de bolo podre. Visite-nos junto à Fonte dos Peixes em Castro Daire ou ligue 232-388-055. Chamada para a Rede Fixa Nacional. Padaria e Pastelaria Forno da Serra. E escolha o seu pão preferido nas diversas variedades à sua disposição. E venha descobrir um mundo delicioso da nossa pastelaria.
Aproveite! Só esta quarta-feira no Intermarché ganhe 6 euros em cartão num abastecimento mínimo de 40 euros. Um amor assim precisa de combustível. Juntos, abastecemos felizes para sempre. Intermarché. Viver bem ao melhor preço. Regulamento disponível em loja e no site. Na BP de Castro Daire e São Pedro do Sul, abasteça sempre ao melhor preço. E enquanto poupa no combustível, aproveita Stop and Shop, a loja de conveniência onde encontra tudo o que precisa. Snacks, bebidas frescas, produtos essenciais e aquele café perfeito para o caminho. Tudo isto aliado aos preços baixos que fazem da sua viagem uma escolha inteligente. BP de Castro Daire e São Pedro do Sul. Aqui, cada paragem faz a diferença. Tripoliink, todos os operadores numa só loja. Quer saber qual o melhor pacote de televisão entre os 3 operadores? Saber onde carregar o seu telemóvel ou pagar as faturas sem qualquer custo? Adira já ao novo pacote para começar a poupar e receber a melhor oferta do mercado. Na Tripoliink encontra todas estas ofertas e muito mais. Tripoliink, visite-nos em Castro Daire, na Avenida 5 de Outubro, junto ao Pantera. Tripoliink, todos os operadores numa só loja. Abriu o restaurante e pizzaria O Torresmo, onde o prato de dia muda, mas o sabor é sempre incrível. Quer uma pizza estaladiça, uma francesinha de fazer inveja ao Porto, vitela tenra, torresmos divinais ou aquele bacalhau à moda da casa? Coma no restaurante, leve para casa ou peça já para entrega ao domicílio. Mas atenção, estamos fechados à segunda à tarde e terça todo dia. Visite-nos junto ao Parque Urbano, em Castro Daire. Reservas ou encomendas pelo 232 386 075. O Torresmo, o sabor que mora aqui. Para vender e comprar, a Remax é que está lá. Em Castro Daire, Remax Dinâmica Daire. Contacte Pedro Ferreira, um agente perto de si. Ligue 963 691 460. Porquê vender a minha casa através da Remax? Porque assim tem a maior rede imobiliária do país empenhada na venda da sua casa. Em Portugal ninguém vende mais imóveis que a Remax. Contacte Pedro Ferreira, um agente perto de si. Ligue 963 691 460. E estávamos precisamente a falar do conclave e o Sr. Padre vai explicar isso direitinho. Quem é que era fechado à chave, não é? Os cardeais, quem é que vota, quem não vota, como é que fazem para sair para a refeição, e o Sr. Padre vai explicar isso tudo muito bem. Muito bem, então, só para clarificar e deixarmos aqui os números certos, tal como tinha dito, o número que o documento apresentava para o número dos cardeais e eleitores era de 120, contudo existiam mais do que esses cardeais. E entraram no conclave 133. Portanto, era esse o número dos cardeais presentes nessa eleição. É claro que o conclave não começa no momento, enfim, começa, mas é antecipado de outros momentos. Portanto, todos os cardeais do mundo, eleitores, portanto, nas condições, são convocados para se dirigirem a Roma, para estarem no Vaticano, e depois de estarem ali reunidos e de estar já agendada a data da reunião, fechados, portanto, o conclave em si, o que é que acontece? Acontece todo um conjunto de celebrações próprias, não é? Que preparam também os próprios cardeais para essa eleição. Ou seja, são feitas uma espécie de reuniões onde os cardeais se conhecem, onde falam, onde partilham as suas ideias, para que a generalidade, quase naturalmente não se conhecia, comecem a vislumbrar algumas linhas de pensamento e algumas formas de interação e de prioridades que, enfim, cada cardeal possui. Pronto. Depois de feitas essas reuniões, essas assembleias, acontece o quê? Faz-se a celebração de uma Eucaristia própria, que é a eleição ou melhor, missa para a eleição do Romano Pontífice. Portanto, reza-se e invoca-se o Espírito Santo para que aqueles que vão eleger o futuro Santo Padre, pois, de facto, sejam inspirados pelo Espírito Santo. E este é o critério essencial de um conclave.
deixar agir, deixar eleger, não segundo critérios humanos, mas iluminados sempre, portanto, o grupo dos cardeais, pelo Espírito Santo. E, portanto, faz-se precisamente essa eleição e essa missa pela eleição do Santo Padre. E é então que começa o rito da entrada no conclave. Os cardeais que estão na Capela de São Paulo, que é, portanto, uma capela adjacente à Capela Sistina, próxima da Capela Sistina, saem em procissão, entram na Capela Sistina, e o responsável do conclave diz extra omnes, ou seja, saiam todos aqueles que não têm de estar ali. E então, esses saem, e é nesse momento que se fecha a porta à chave e começa o tal conclave, ou seja, começa a reunião fechada à chave. E nessa reunião, Sr. Padre, já com os cardeais dentro, eles continuam a falar uns com os outros, a exporem as suas ideias, o que é que pensam. Será também ainda mais uma preparação ou começa logo a votação? Não. Não começa logo a votação. Mais uma vez, ela é antecedida por uma oração. Portanto, eles têm sempre momentos, ao contrário de serem discursos, às vezes políticos, não é? De tentar convencer o outro, não. Isso já aconteceu. Claro que depois pode haver, há certamente conversas entre as votações, não é? Entre aqueles que vão ficando próximos, não é? Por exemplo, nas refeições, não é? Há a refeição, há ali também já essa conversa que permite conhecer aquele que tem diante de si. Não é? E de certa forma vai iluminando e vai também clarificando, pensamos nós e acreditamos nós, aquela que é a vontade do Espírito Santo. Portanto, isto vem se calhar responder a uma outra questão que é, então mas os cardeais estão ali fechados até sair o fumo branco desde esse momento? Não comem nem dormem. Não. Eles, de facto, estão fechados naquele espaço, mas saem da Capela Sistina, de autocarro, até Santa Marta. Para aqueles que não conhecem, Santa Marta era o espaço onde o Papa Francisco, no seu pontificado, vivia. Portanto, é aquele bloco, aquele espaço de alguns, chamemos-lhe assim, apartamentos, não é? Que está preparado precisamente, a sua função primeira é acolher os cardeais nos momentos do conclave. Pronto. Portanto, é ali que eles saem, mas porquê é que se mantém então esta ideia de fechado? Ou seja, o fechado significa que eles são, há uma recomendação, e há até mesmo um impedimento depois físico, de contactar com o exterior. Portanto, eles não ficam sempre na Capela Sistina, mas portanto, não nunca vai contactam haver dúvidas que sejam influenciados por vozes exteriores. Nunca. Ou vontades exteriores, até políticas, não é? Isso estaria completamente fora de questão. Até porquê? Porque existem... Pronto, e agora, Sr. Padre, desculpe eu interromper, mas agora até um bocadinho de humor. Até se começou logo a dizer que o Trump, que antes do Santo Papa ser eleito, já sabia que ele ia ser eleito. Portanto, aí, mas correu isso, já sabe como são as redes sociais. Portanto, isto é só para... O que eu ia dizer é que os próprios cardeais, aliás, todos os que estão dentro da parte interna do Vaticano, estão, ou pelo menos parte, estão sob aqueles dispositivos inibidores de redes. Portanto, é mesmo impossível contactar com o interior pelos modos tecnológicos, não é? Claro, há telefones. Há telefones e o telefone. Continuam a haver linhas, mas eles não têm acesso a isso. Há mesmo alguém que quer falar? Estou sim, muito boa noite. É Ana Fernandes. É Ana Fernandes. Neste momento de seriedade, onde há estas explicações todas, e que são extremamente importantes, porque a maior parte das pessoas não estava ao corrente, decidi cortar um bocadinho com um poema humorístico sobre a vida do padre. Daqui vai. Lá vai o padre Miguel de batina e sorriso,
pela rua ligeirinho a caminhar. Na alma leva-me um desejo bem preciso. Um bom tinto não seria de negar. Engraçado. Na missa, a voz grave cheia de devoção, falando de pecado, virtude e perdão. Mas depois na sacristia, longe da multidão, sonha com um pastel de nata e um bom copo na mão. O jejum Este é mesmo do humor. o jejum da quaresma, que prova tamanha. Comer só peixe cozido, que grande desventura. Ele olha a vitela assada na mesa da vizinha e suspira baixinho, que ingrata censura. No confessionário, houve de tudo contar, adultério e mentira, uma outra paixão. E pensa com um brilho no olhar, mais uma cassete de repetição. A batina aperta, o calor faz suar, e ele sonha com a praia, um banho de mar. Serei bom cristão, ainda se pergunta, mas o sino chama, é hora de rezar, e lá vai o Padre Miguel, sua missão honrar. Mas no fundo, simpático, com toda a sua fé, é um homem, um amigo de bom coração, e até na hora do tão importante café, cumpre seu dever com a mais pura intenção. Muito bem, sim senhor, sim senhor. Mais uma vez, e mesmo com este traço humorístico, de facto, mas é que é o humor do início ao fim. Nem a batina, nem o pastel de nata, de facto, isso. Onde é que vai comer o pastel de nata, senhor padre? É ali no celeiro do pão? Ou onde é muito raro comer. É muito raro comê-lo. Vestir não tens nada que pedir, desculpa, Ana. Como vestir a batina também não Penso que não é usual para o Sr. Padre mas vestir a pronto. batina. Mas pronto, isto levou-me a tempos remotos. Claro que sim. Andei muito pela igreja. Naqueles confessionários antigos, que eram aquela casinha. Nos tempos em que eu era criança, depois jovem, estive muito ligada à igreja, tenho muitos amigos padres. E por isso permiti-me esta brincadeira. E foi muito bonito, está muito bonito, Ana. Tu estás de parabéns, tu tanto escreves coisas sérias como escreves coisas sérias, mas metidas no riso. Exatamente, Isso para essa arte não é qualquer um. Com esta boa disposição que de facto também precisamos de ter, porque já dizem também os nossos antepassados que um cristão triste é um triste cristão. É um triste cristão, verdade. Portanto, temos de saber também lidar e viver com esta boa disposição na vida para que de facto, consigamos também ter... E com certeza tu fizeste rir, olha, se calhar muitas pessoas que nos estão a ouvir e até poderiam estar tristes e tiveram um momento para rir. Obrigada, Ana. E que Deus continue a ajudar-nos. É verdade, muito obrigada, Ana. Muito obrigada, beijinhos, muito obrigada. Foi espetacular mesmo. Foi, sim, senhor, foi muito bonito. E portanto... Vamos então continuar. Vamos então ao almoço, não é? Portanto, sim. O almoço, ou o jantar, neste caso, dos cardeais, porque geralmente, depois da primeira eleição, aliás, não há registros de que à primeira eleição o nome o Santo Papa fosse eleito, não é? Portanto, houvesse o consenso necessário para a eleição do Santo Padre e, portanto, os cardeais saem agora naturalmente de autocarro, até porque alguns podem ter problemas de mobilidade, portanto saem de autocarro para não contactarem, mas também por causa de algum problema de mobilidade, vão para Santa Marta e ali depois fazem as suas refeições, onde certamente conversam, onde certamente partilham, onde certamente começam também, enfim, não a programar, isso mais uma vez, mas a clarificar. Eu acho que isso é importantíssimo. Não há aqui esquemas, não deve haver esquemas. E acho que o sinal da eleição do Papa Leão XIV mostra isso mesmo. De tantos nomes, não é, que passaram e que foram indicados. Esse até era um nome que não era precisamente não referido. Precisamente. Não é? Numa foi situação... referido até um português nosso. Claro, sim. Na altura falava-se em relação aos quatro, o cardeal Tolentino de Mendonça, não é? Atendendo ao percurso que também fez, mas, enfim, estas realidades de Deus, não é?
ultrapassam em muito as nossas visões e as Ó, nossas... Sr. Padre, e é aí que entram as nossas dúvidas, as minhas e as de quem nos está a ouvir, com certeza. Nós tivemos dois fumos negros, Sim. Foram 2. Não, foram... ou 3. Acho que foram 3. Agora já não estou muito certa. Não sei se foram 2 ou foram 3. Eu digo-lhe já. Mas continuo, faça a pergunta. Foi em 2 dias. Não sei se apareceram 2 fumos negros, se 3. Talvez tenham sido só 2. O terceiro Pois. já foi... O terceiro penso que já foi branco. Com branco. Pelo menos a ideia que eu tenho, mas também posso estar errada. Mas, ó Sr. Padre, havendo fumos negros pelo menos 2 vezes, não estavam de maneira nenhuma de acordo os cardeais, porque tinham que eleger pelo menos 2/3, não é, Sr. Padre? Pronto. Sim. Como é que depois é isso que depois não haverá conversações de uns com os outros para elegerem, olha, vamos eleger antes, então vamos eleger este, para se chegar a um consenso? Sim, mas Deve haver. a conversa, lá está, surge assim naturalmente, não é? Vamos supor, começa a ser eleito, ou melhor, houve, não sei se houve, mas possivelmente vamos supor, porque ninguém sabe, não é? Nem é suposto sabermos estas coisas. Mas na primeira eleição, portanto, houve 2 fumos negros, portanto, um no primeiro dia, na primeira eleição, outro na outra manhã. no final da manhã, e depois o terceiro já foi branco. Pronto. É natural e houve 3 eleições, 1, 2, 3, e houve 4 eleições. Portanto, não foram 3 fumos, foram 2 fumos, mas de 3 eleições. Porque quando é na manhã, só se no final da primeira eleição houver já o consenso, é que sai fumo. Portanto, houve no segundo dia, na manhã, houve 2 eleições. E, portanto, saiu um fumo negro. É normal que depois destas 3 reuniões já começa a haver ali algum sentido, não é? Ver ali alguma uniformidade. E aqueles que se calhar votaram e só tiveram um, começam a ver, não, se calhar esta pessoa reúne Que está a ter os tantos, critérios, não é? Que tem, e depois começa a recordar aquela assembleia, começa a recordar alguma conversa que teve, começa a recordar alguma partilha, não é? E isso ajuda, lá está. Não, por isso é que eu disse que não são só critérios humanos que aqui entram. Deve haver sempre esta inspiração, deve haver sempre esta abertura do coração à força do Espírito Santo que guia para a eleição do novo Papa. Pronto, e deve ter sido isso que aconteceu. À primeira, segunda, terceira, à quarta eleição, já foram capazes de chegar a este consenso de 2/3 e então finalmente saiu o fumo branco. Todos nós assistimos com E quem é este Papa? Ora bem, Com certeza que o Sr. Padre e muita gente também já andou a investigar, não é? E a ver, como eu também tive logo curiosidade de ver. Mas eu não estou aqui para falar, é o Sr. Padre. Quem é este Santo Papa? portanto, o Papa Leão XIV tem a sua... É o segundo Papa americano, na verdade. Não é? O primeiro foi o Papa Francisco e o Papa Leão XIV é o segundo Papa Mas, embora americano. o primeiro do Norte, não é? É verdade. Ainda que ele tenha a sua origem, as suas raízes, seja da América do Norte. Portanto. No entanto, ele teve uma grande influência e uma grande parte da sua vida e do seu trabalho também na América Latina, portanto, onde exerceu também o seu ministério. Portanto, ele, quem é? Ora, Ele foi um homem do povo, não foi, Sr. Padre? Dos pobres. Sim, penso que sim, porque ele vem de uma congregação, os agostinianos, portanto, que tem de facto essa experiência e esse contacto, essa necessidade de partilhar e também de evangelizar. Lá está, é uma prioridade que acho que é de todos e partilhada por todos. É claro que a gente pode fazer isso de várias formas. Pode fazer isso assim, um bocadinho ao contrário daquilo que o Papa Francisco dizia, não é? Sem sujar as mãos, ou seja, sem entrar em contacto, sem conhecer o cheiro das suas ovelhas, ou então, de facto, nesta proximidade, neste contacto direto, onde se quebra um gelo, onde se quebra às vezes alguma, como é que eu ia dizer,
alguma distância que também não é saudável, não é? E ali se joga com tudo aquilo que é, juntamente com o divino, tudo aquilo que é o humano, que é de facto essa vivência, essa partilha, esse bem-estar, que também, de facto, penso que o Papa Leão XIV foi capaz de exercer. E, portanto, ele fez o seu percurso. Aliás, ele fez até um percurso na área das matemáticas, uma coisa que muitas vezes pensam que os padres ou os como é que eu ia dizer, os clérigos não têm nenhuma referência à área das ciências. Ora, aqui está, já o Papa Francisco tinha tido também, enfim, um estudo e um aprofundamento na área das bioquímicas, se não me engano, e agora o Papa Leão XIV, que tem também esta formação na área mesmo das matemáticas, o que faz ver e também intuir que é um homem de conhecimento, mesmo que não fosse, seria pronto, mas vemos que mesmo os conhecimentos que hoje surgem como prioridades e como, enfim, como no topo de toda a hierarquia do saber, eis que o vemos também a apresentar esse mesmo conteúdo. Portanto, é extraordinário. E depois, como é que ele vem ali? Depois do seu percurso na América Latina, já o Papa Francisco no meio para a congregação do clero. E é ali que de facto começa também a exercer uma atividade. Já o Papa Francisco via no Papa Leão XIV, não é? Agora não estou errada. Qualidades para ser um santo Papa. Bem, se calhar até foi por isso, porque ele era amigo pessoal do Papa Francisco, segundo eu li. Pronto, é claro que eles teriam alguma proximidade, ou mesmo que não tivessem, acabariam por atecer naqueles anos em que o Papa Leão XIV, na altura não era Papa, era cardeal, interagia também com o Santo Padre, que naturalmente reunia com alguma regularidade com os dicastérios presentes em Roma. Os dicastérios, digamos assim, numa linguagem mais simples, é como se fossem os ministérios do nosso governo, pronto. E, portanto, é normal que eles fossem aproximando. Agora, não digo que o Papa Francisco já de certa forma prevê-se que fosse o seu sucessor. Não, isso é especular. Mas não diria, mas ao Sr. Padre, mas não concorda que, sabendo os outros cardeais da relação da amizade, temos que nos referir aos princípios e valores que eles tinham, não é? Ao humanismo que eles tinham. Sabendo os outros que, de facto, aquele era um dos, entre aspas, prediletos do Papa Francisco, não seria por isso também que ele foi eleito? Talvez não, porque, aliás, ele tem outros que não ele, e podiam ter sido qualquer um deles. Lá está. Mais uma vez, eu queria colocar neste aspecto e nesta palete de certa forma como é que eu ia dizer, de orientação do Espírito Santo na eleição do Papa, não é? Aqueles são os nossos critérios, e os critérios de Deus ultrapassam-nos imenso, não é? Se calhar, lá está, Deus já estaria a orientar as coisas para isso. Possivelmente. Nós às vezes gostamos de ver as coisas à nossa maneira e é mais fácil de explicar. Sr. Padre, vamos novamente para a publicidade e depois tenho outras questões que com certeza os ouvintes também irão gostar de saber. Até já. Só quero chamar sua atenção, pois quero ter você no meu mistão. Então me diz seu nome, coração, pois sem você não quero viver não. Eu só quero chamar sua atenção, pois quero ter você no meu. Rádio Limite 89.0. O Pedro depende dele para deixar os miúdos na escola, para ir para o escritório, para ir ao supermercado. A sua família depende do seu carro. O seu carro depende do combustível. O Intermarché oferece-lhe combustíveis com qualidade testada e aprovada, sempre aos melhores preços. Combustíveis assim, só cá dos nossos. Vai haver festa com Brinco ao Baile. Fica a saber quando e onde.
Sexta-feira, 6 de junho, Festa da Boa em Beira Valente, Moimenta da Beira. Às 21h30, dance muito ao ritmo do Brinco Baile. Vem curtir a noite, traz ótima companhia e diverte-te a altas horas. Sexta-feira, 6 de junho, compareça em Beira Valente, Moimenta da Beira, porque a festa promete. Não perca! Baila comigo, sem parar. Baila comigo até a noite acabar. Sábado 7 de junho é Festa Rija, em Vide Moimenta da Beira, em palco a partir das 21h30, Brinco Baile. Gente bonita, boa música e a animação de sempre não vai faltar. Em Vide Moimenta da Beira, dia 7 de junho, sábado, uma festa a não perder. Domingo, 8 de junho, grande festa em Cubo Guarda. Após as 21h30, em palco, Brinco Baile. Caia na festa, vibra o som de boa música e dê um pé de dança com uma boa companhia até de madrugada. 8 de junho, domingo, Cubo Guarda espera por si. Não falte. Brinco Baile. Faça a marcação da sua festa através do número 933 454 994. Brinco Baile. Numa festa perto de si. Na BP de Castro Daire e São Pedro do Sul, abasteça sempre ao melhor preço. E enquanto poupa no combustível, aproveita Stop and Shop, a loja de conveniência onde encontra tudo o que precisa. Snacks, bebidas frescas, produtos essenciais e aquele café perfeito para o caminho. Tudo isto aliado aos preços baixos que fazem da sua viagem uma escolha inteligente. BP de Castro Daire e São Pedro do Sul. Aqui, cada paragem faz a diferença. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Rádio Limite. São 9 horas. Stand Mira Serra. Comércio de automóveis novos, seminovos e usados. O Stand Mira Serra tem ao seu dispor oficina própria em Castro Daire e Viseu para assistência pós-venda, com uma equipa de profissionais pronta a ajudar. Saiba mais em www.miraserra.pt ou na nossa página de Facebook. Venha visitar-nos em Viseu na Estrada Nacional número 2 e em Castro Daire junto ao nó da A24. Prepare-se para uma experiência de compras como nenhuma outra. A loja Amanhecer chega a Castro Daire ocupando o espaço do antigo Mini Preço. Aqui você encontra uma ampla variedade de produtos com preços baixos, desde alimentos frescos até itens do dia-a-dia. A nossa loja tem tudo o que você precisa. Não perca a oportunidade de visitar a loja Amanhecer e descobrir as melhores ofertas da região. Estamos ansiosos por recebê-lo. Neste Dia da Criança, a Ergovisão tem um presente especial. Um check-up visual gratuito. 25% de desconto em armações e lentes oftálmicas. De 16 de maio a 13 de junho de 2025. Garanta que os olhos dos seus filhos estão prontos para descobrir o mundo com toda a clareza. Marque já um check-up visual pelo telefone 800 214 850 ou visite a sua loja Ergovisão. Consulte o regulamento em loja. Se proteger a sua família ou garantir o futuro da sua empresa é importante para si, então está na hora de confiar em quem realmente sabe cuidar do que é essencial. Na Avenida 5 de Outubro, junto ao Coreto, em Castro Daire, encontra a DS Seguros Castro Daire Centro, o seu parceiro de confiança. E especialistas em seguros de vida e seguros de saúde. Ajudamos a garantir o bem-estar de quem mais ama. Trabalhamos com todas as seguradoras do mercado para encontrar sempre a melhor solução para si. Personalizada, segura e sem complicações. Ligue já 963 775 581 ou ainda 232 374 225. DS Seguros Castro Daire Centro. A segurança começa aqui. Jorge Fernandes Pinto Limitada. Está em vigor a campanha Máximo Rendimento. Todo tipo de máquinas, ferramentas e tintas para a construção ou bricolagem do seu lar. Aproveite os nossos melhores preços e a qualidade e fiabilidade dos nossos produtos. Temos também uma nova coleção em artigos de decoração e utilidades para a sua casa. Jorge Maquinista. Estamos junto à Fonte dos Peixes, em Castro Daire. Visite-nos na nossa loja e também a nossa página no Facebook.
Auto Oliveira, a sua oficina de confiança em lavagem de carros, troca de pneus e mecânica rápida. Precisa de trocar o óleo e filtros do seu carro? A Auto Oliveira faz isso em minutos. Na Avenida Misericórdia, junto à Feira das Vacas, em Castro Daire, cuidamos do seu carro como ele merece. Não perca tempo, ligue já 232-386-048 e garanta o melhor serviço para o seu automóvel. Auto Oliveira, qualidade e rapidez. É aqui que começa a sua viagem. A sua procura acabou. MR Automóveis tem exatamente o que você procura. Veículos novos, seminovos e usados, com as melhores condições de mercado, preços justos e ótimas condições de financiamento. MR Automóveis. Estamos junto à Rotunda, no Alto da Braveses, Viseu. Estamos também no Facebook. Stand MR Automóveis ou ligue 962-363-886. Passe na MR Automóveis e compare a qualidade e transparência dos nossos serviços. Mais rápido do que as nossas caixas? Só mesmo online. Como funciona? Primeiro crie a sua conta na loja online Intermarché em www.lojaonline.intermarché.pt. Depois faça a sua encomenda e a seguir deve escolher a opção levantamento no drive e indicar o horário que lhe é mais conveniente para levantar a sua encomenda no drive do Intermarché. E já está! Simples, cômodo e rápido. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. E nós já regressamos para a segunda e última hora do programa. Todos juntos seremos nós. O tempo voa, Sr. Padre. É verdade, foi no instante. O tempo nem demos voa, conta nem se dá de conta, todo não este é? tempo. Depois que de já estar passamos. aqui, eu digo isto muitas vezes, por vezes os meus convidados chegam aqui e tremem todos. Oh meu Deus, 2 horas, e aqueles que nunca fizeram rádio ainda se sentem. Por acaso não sabia que eram 2 horas. É, 2 horas. Estou a brincar. 2 horas. Não, o Sr. Padre tem conteúdos para partilhar durante toda a noite. Mas 1 hora já passou de facto. Mas nós ainda vamos para o conclave, não é? Muito Porque bem. temos que chegar à parte em que o Santo Papa vem à janela saudar o povo. Mas antes disso ainda há muito que acontece. Portanto, depois então de ter chegado àqueles 2/3, pelo menos 2/3 dos presentes, portanto, é perguntado àquele que foi eleito se ele quer. Se aceita. Porque pode não aceitar. Nunca aconteceu, penso eu. Não sabemos. Não sabemos. Não sabemos. Aí é que está. Não Aquilo sabemos. fica tudo no segredo dos deuses. No final de cada momento, e vamos supor que aquela pessoa que foi eleita não aceita, é tudo destruído. Portanto, o fumo que vemos é o fumo de destruição desses votos e, portanto, não sabemos dessas... Sr. Padre, temos alguém em linha? Vamos ver quem é. Estou sim, muito boa noite. Boa noite, Celeste Almeida. Boa noite, Sr. Padre. Olá, boa noite. Boa noite. Tenho estado a ouvir a explicação do que é a conclave e estou a gostar imenso de ouvir, porque sendo mesmo religiosa, são coisas que só o próprio Sr. Padre pode explicar. Muito bem. Não é? É verdade, é verdade. Não que eu tenha alguma vez estado lá, não é? Portanto, nunca estive em nenhum conclave. No entanto, temos, acesso àquilo que é de facto público e que pode ser divulgado e podemos assim compreender melhor também claro. aquilo que acontece. Muito bem. Gostei muito. Celeste, eu posso ler um poema? Podes, Luizinha, podes. Posso. Então O Sr. Padre também gosta de poemas. É verdade, é verdade. Eu vou ler um poema porque para fazer um bocadinho de leitura. Sim. O que fizeram ao mundo? O nosso mundo era belo. Tínhamos todos comer. Agora, em debandada, muitos estão a sofrer. Que ganância desmedida, meu Deus. Olha pela terra. Põe ordem em todo o mundo para que não haja guerra. O mundo é de todos nós, todos têm direito à vida. Gastam balúrdios em guerra, muitos não têm guarida. Anjo que voas pelos céus, leva a Deus o meu recado, que traga a paz ao mundo que está a ser maltratado. Espero que o Sr. Padre
tivesse gostado Sim, do gostei poema. muito, é claro verdade. que sim. Esta problemática também ecológica é uma coisa que a todos nos diz respeito, até porque Verdade. se não tivermos um mundo cuidado, onde é que podemos viver? De facto, É verdade, é fundamental. verdade. Pronto, gostei de dizer este poema, Muito porque bem. é um poema que atualmente se encaixa muito É bem verdade, encaixa. e encaixa o que está a acontecer. Bem Olha, haja, Luizinha, muito obrigada. Tinha, pronto, cumprimentos ao senhor padre, um beijinho para a Leitinha e continuação do bom programa. Muito está obrigada, bem? muito obrigada. Boa noite, Luizinha. Boa muito bom. noite, Muito boa obrigada. noite. E foi a poeta Luísa Galvão que veio até nós, da grande Lisboa. E temos mais alguém em linha. Estou sim, muito boa noite. Boa noite, Dona Celeste. Viva, e Dona Ana. Convidada aí ao Sr. Padre. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta ao Sr. Padre. O que é que, portanto, qualquer Papa, portanto, que morre, o que é que não pode ir, não sei a norma, mas eu gostava de saber, o que é que tem que ficar no Vaticano? É assim, não tem que ficar no Vaticano. Aliás, o Papa Francisco Não mostrou, ficou. quer dizer, teoricamente ficou, mas não ficou naquilo que nós chamamos o Vaticano. Ficou extramuros, ou fora do Vaticano, ficou na Igreja de Santa Maria Maior, como certamente viu. Mas ele não foi o primeiro a ficar fora daquilo que nós dizemos da Basílica de São Pedro, digamos assim. Há outros Papas que estão, por exemplo, em Viterbo, o Papa português, o Papa João XXI, se não me engano, Pedro Hispano, ele está precisamente sepultado em Viterbo. Portanto, não estão todos sequer na Basílica de São Pedro. Portanto, não há essa. Por norma, ficam ali por uma questão de facilidade, uma questão de tradição. Os últimos Papas, sim, ficaram. Está o Papa Bento XVI, o Papa João Paulo II, o Papa João Paulo I, estão ali sepultados, efetivamente. Mas não há nada que obrigue, nem que, de facto, pronto, é uma questão de tradição. Dona Ana, eu não sei se eu vou de encontro à pergunta e à dúvida da Dona Ana. Se calhar a Dona Ana queria saber se um Papa, quando morre, pode ser sepultado, por exemplo, na terra dele. Sim, precisamente. Pronto, é assim, poder pode, não há nada que impeça, lá está, em vez de ir para Santa Maria Maior, em vez de ir para Viterbo. Aliás, penso que quando houve, portanto, os Papas estiveram em Avinhão, portanto, houve uma altura na história da Igreja em que os Papas não habitavam em Roma, habitavam em Avinhão. E, portanto, penso que também aí algum deles terá ficado. Não é muito usual, porquê? E eu explico isto pela questão como eles, depois de eleitos, mudam o seu nome. Eles não são, melhor, são sempre, mas a partir do momento da sua eleição assumem um papel que não é um papel a título pessoal, mas sempre a título de missão para toda a Igreja. Portanto, eles deixam de ser a pessoa que entram, não deixam, porque continuam, mas pronto, mas não estão a desempenhar aquele papel pessoal, mas sempre este papel de serviço para toda a Igreja. E daí, claro que nós temos os nossos familiares, é claro que continuamos a ter os nossos amigos, é sim, é verdade, mas naquele momento não estamos apenas e só, ou melhor, o horizonte da nossa vida deixa de ser só esse e torna-se o mundo inteiro. E sendo o Vaticano, como ainda há bocadinho disse, e a Basílica de São Pedro, e de modo também particular São João de Latrão, que é a Igreja, digamos assim, a Basílica, do Papa, não é São Pedro. Muitas vezes pensamos que a cátedra de São Pedro a cátedra do Papa está em São Pedro. Não, está em São João de Latrão, que é outra das basílicas maiores que estão em Roma. Portanto, não estamos apenas e só, o nosso horizonte abre-se à universalidade da Igreja e, portanto, esses laços familiares e de amizade, não é, ganham um sentido universal. E lá está, as pessoas deixam de pensar apenas naquele que é o seu mundo de forma pequena, mas ganhamos este horizonte, que é o horizonte que Deus também nos dá e concede. Está esclarecida, Dona Ana? Sim, senhora. Muito obrigado, Sr. Padre. Faça um grande programa. Muito obrigado.
Pronto, e a gente, aqui na Rádio Limite, são grandes, pronto, a gente aprende muito com a Dona Celeste e os seus programas. Muito obrigada Boa pelos noite convidados, para os sim. dois Muito e bom obrigada, programa. Dona Ana. Beijinhos, muito Obrigado obrigada. e uma boa noite. Muito obrigada, boa noite. Foi a Dona Ana que veio até nós desde o Touro, Vila Nova de Paiva. Agora deixe-me interromper, e eu acho extraordinário isto, porque a professora Celeste, eu vou dizer isto para os ouvintes, se calhar nunca ninguém o disse, mas ela está a dizer tudo isto, todas estas pessoas que apenas pela voz conhece, identifica... E não conhece a Dona Ana pessoalmente. E não diz só quem é, diz de onde é, que isso é de facto extraordinário. É verdade. Uma coisa, pronto... E não conheço pessoalmente a Dona Ana, como não conheço alguns este ouvintes. conhecimento, esta proximidade que torna... A rádio é isto mesmo, não é, Sr. Padre? A rádio... A nossa voz, a minha voz e a voz de quem está lá fora, que é um mundo que fica todo unido. Vamos ver quem temos ao telefone. Estou sim, muito boa noite. Boa noite. Luxemburgo, Tita Leal. Luxemburgo, sim. Tudo bem, Tita? Olha, estou a gostar muito do programa. Que bom. Tenho de felicitar. Não queres fazer uma pergunta ao Sr. Padre? Isso começa a seguir. Mas tem que ser, é uma pergunta um bocadinho, bom. Se quer dizer que gosto muito, estou a gostar muito do programa. O Sr. Padre já falou aqui do conclave, por acaso era uma coisa que eu estava interessada em saber, já sei. Estive na Praça de São Pietro. Aquilo é uma coisa, é um mundo para lá do outro mundo. Aquilo é uma coisa arrepiante mesmo, maravilhoso. Nesse dia o Santo Papa não pôde dar a missa porque estava mal, já estava a começar a estar mal, e foi outro que fez, mas tive muita pena. Mas aquilo é um mundo, assim como o cristianismo é um mundo que eu desconheço ainda, para além do outro mundo. A pergunta que eu quero fazer ao Sr. Padre é a seguinte, pegando agora aqui no poema da Ana, tem um grande sentido de humor, eu gostava de saber se os padres realmente comem muito. É assim, tudo depende das pessoas. Porque estás habituado a ver padres barrigudos? Não, isto é uma pergunta que eu desde pequena me faço. E agora tenho a ocasião de ser um padre em linha. É por causa daquele provérbio, comi que nem um padre. O meu pai acabava de comer, punha as mãos no estômago. Ai, comi que nem um padre. Meu tio a mesma coisa, meu cunhado a mesma coisa. É assim, eu cresci com esta ideia que os padres realmente comem muito. É por isso que eu quero perguntar ao Sr. Padre. Eu vou tentar encontrar aqui uma explicação para isso, porque terá certamente uma lógica, que é o quê? Os sacerdotes, como sabem, como todos os leigos... Estou a ouvir muito mal o Sr. Padre. Veja agora, sim. Às vezes o Sr. Padre foge do microfone. Eu começo a falar e depois... Agora já estás a ouvir. Já me esqueço do microfone. Ora, o que eu ia dizer era que vou tentar encontrar aqui uma possível explicação para essa expressão que de facto se popularizou e que está mais que enraizada na nossa linguagem portuguesa. Isso tem a ver com o quê? Com o jejum eucarístico que antes, certamente se calhar, o jejum eucarístico é o quê? As pessoas não deviam de comer qualquer alimento antes de comungar. E hoje em dia nós temos esse mesmo jejum eucarístico de 1 hora, mas antes era desde a meia-noite do dia anterior. E os sacerdotes que tinham mais do que uma missa, não é? Tinha que ir fazer, portanto, um trajeto que não é o de hoje, que hoje fazemos de carro ou fazemos, enfim, de outros meios, de cavalo ou o que seja, e, portanto, demoravam muito tempo. E ele era obrigado a ter esse jejum eucarístico, o que significava que ele iria comer muito mais tarde do que os outros. E, à partida, o seu apetite seria maior, não é? E daí as pessoas que o vissem a comer reparassem que ele comia mais do que o habitual, talvez, e por isso ficasse isso. Mas olha, pois cada pessoa, agora, na atualidade, há uns que têm mais apetite, outros que têm menos. Não, isto é uma gracinha porque é uma coisa que eu ouço desde pequena e agora pronto. E continua-se a ouvir e vai-se continuar a ouvir, certamente. Sr. Padre, eu vou-lhe contar uma agora novamente, já que estamos no humor. Um dia fui a um casamento, Tita, ouve esta, um dia fui a um casamento. E era pároco de Ribolhos, da minha terra, o Sr. Padre Miguel, não sei se conhece o Sr. Padre Miguel, agora é cônego ali em Viseu. Sim. E por acaso ele estava sentado ao meu lado, nesse casamento.
Eu era madrinha da noiva, ele estava sentado ao meu lado. E eu comi muito. Mas eu até me esqueci que estava junto do senhor padre. E digo assim, muito depressa: bolas, eu comi que nem um padre. E ele vira-se para mim, ao Tito, isto foi verídico. Ele vira-se para mim e diz assim: senhora professora, peço imensa desculpa. Como um padre comi eu. A senhora me desculpa, a senhora comeu muito, mas como uma porca. E depois pediu muita desculpa, mas ele foi humor, claro que sim, foi humor. Mas eu merecia aquela resposta, porque então eu comi que nem um padre com o padre ao meu lado, por amor de Deus. É que eu nem reparei nesse pormenor. Foi uma risada, depois risámos. É uma explicação porque é que... Pois possivelmente será isso, não é? E explicar o porquê desse comer um pouco mais, ou bastante mais, do que o resto. Normal. Porque já estava há tanto tempo sem comer. Sem comer é natural. Pronto, era só uma gracinha. Muito obrigada, Tita. Tenho que felicitar pelo programa, muito rico. Tens sempre convidados de todo género. Gosto muito do teu programa por isso. E pronto, e uma boa noite e desejo muita sorte e para o seu padre também. Um beijinho grande para ti, Tita. Mais de ouvir do que fazer perguntas. Tá, muito obrigada. Fica bem. Obrigada, muito Então, obrigada. boa noite e bom programa. Muito obrigada, muito obrigada. Com licença. E foi a poeta e a artista plástica que nos ligou do Luxemburgo, Tita Leal. Tita Leal. Senhor Paulo, nós estávamos falando... E agora, portanto... o Papa então aceita, não é? Se não aceitasse, haveria de novo eleições. Novas eleições. Portanto, nunca se sabe se aconteceu alguma isso ou não. E, portanto, o Papa aceita, depois de ter então o número de mais de 2/3 dos eleitores. Aceita. E temos mais uma chamada. Estou sim, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite a ti. Laura da Silva, Miranda do Corvo. Sim. Boa noite também para o Padre Miguel. Olá, boa noite. E a todos os ouvintes. E eu estive-me a rir bastante, porque nós dizíamos que era comer que nem um abade. Não como um padre, mas como um abade. E ao mesmo tempo, toda esta conversa levou-me lá atrás, quando estava na instituição, e o padre punha-nos sempre ao corrente das situações. Esta poeta foi criada numa instituição. Sim. Podes dizer o nome, Laura? Como? Podes dizer o nome da instituição ao Sr. Padre? Era a Obra dos Pobres. Sim, a Obra dos Pobres. Era do Padre Francisco Rumor. Já não conheces, está fora de... Embora haja muitos cânticos que se ouvem nas igrejas que eram da autoria dele. Muito bem. Há muita música, mesmo em Fátima, que era lá que ele deixava as suas partituras para serem copiadas, porque não existiam fotocópias. E como dizia há pouco, ele fez, portanto, ele aos 25 anos foi para essa aldeia, Cadina, e ele andava, os primeiros tempos ele andava de burro. E depois passou para a bicicleta, e da bicicleta passou para a motorizada, e da motorizada depois passou para o carro. Mas foram mais de 70 anos, acho eu. Muito bem. E foi assim. Mas lá está, levou-me assim, mesmo todos esses termos que foram falados, vieram-me à memória, porque ele realmente ensinava-nos, dizia-nos as coisas, mesmo as notícias do jornal. Nós estávamos quase sempre a par daquilo que se passava no mundo. Muito bem. E isso fazia parte, ajudei muitas vezes a preparar as coisas para o padre se poder, a indumentária, para rezar a missa e etc. Claro que foi-me ensinado, sozinha não sabia, mas aos poucos fui aprendendo. Mas ao ouvir agora, é uma lembrança e o levar lá atrás ao tempo que eu ainda fazia essas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu tinha e que me tinha sempre dito era: se entrasse numa igreja e a lâmpada estivesse apagada,
de ir pôr, porque aquilo é água com azeite, e nós tínhamos umas pequenas de cera. Nós virávamos aquilo, punhamos no azeite, íamos buscar os fósforos e acendia. Muito Portanto, bem. eu cheguei a fazer isso muitas vezes. Muito bem. Que hoje em dia não fazem isso. E já E nem agora nos sabe para que é permitem que sequer servia essa aproximar. lamparina? Era para indicar a presença do Santíssimo, portanto, na igreja. Exatamente, para não ficar sozinho. Exatamente. Pronto. E, Para não ficar mas às escuras. hoje em dia não podemos fazer. Pelo menos não nos deixam entrar em vários sítios. E hoje é certo que eu também já há muito tempo que não entro numa igreja. Não por não ser... Mas porque não podes, mobilidade. Porque não posso, simplesmente é isso. Mas eu assisto à missa e rezo o terço todos os dias. Portanto, faz parte de mim. E pronto. Muito bem. Eu vou dar o espaço para outras pessoas. E para ouvirmos o Sr. Padre. Foi um gosto ouvi-la e a sua partilha e também essa experiência e mais aquilo que resultou na sua mente também da recordação das suas experiências, que aquilo que as nossas palavras podem provocar. De facto, a nossa palavra tem este poder. As memórias estão vivas, não é? As memórias estão vivas. Muito obrigada, Laurinha. Então, um beijinho para todos. Beijinho Obrigado, grande, uma fica boa bem, noite. fica bem. Também uma Obrigada. poeta da Miranda do Corvo que veio até nós. E então, depois há, para terminarmos, até chegarmos a esta parte do conclave, até vir o Santo Papa. Ainda não. Estou sim, boa noite. Estou sim, boa noite. Ora, boa noite. Boa noite. Londres. Exatamente, deixe-me aqui só tirar o som. Ok. Só um segundinho. Está-se a ouvir a rádio. Exatamente. É o Lucas Afonso que nos liga de Londres. Muito boa noite. Boa noite, Lucas, boa noite, amigo. Cheguei um neguinho, como se diz em bom português, mais atrasado, mas tenho estado denunciado, eu vim Padre Miguel. Já lhes havia enviado uma mensagem. Sim, que eu já li, há bocadinho no intervalo. De maneira que, é assim, eu ainda quero lhes dar os parabéns, um beijinho à Celeste. Muito obrigada. E um abraço enorme ao Padre Miguel. Obrigado, Um igualmente. momento muito aberto, um momento muito sugestivo, diria eu. E eu, como sendo sobrinho de padre da freguesia, aliás, e sobrinho de um missionário, de um missionário jesuíta, ouvia no comum dos meus dias, sobretudo ao meu pai, que era o chofer do meu padrinho, Padre Lucas, que foi de resto em Parque em Pinheiro, em Castabais, há muitos anos atrás, que ele já é do século anterior, não é? Nasceu há 2 séculos atrás, melhor dizendo. E então eles costumavam dizer por brincadeira que ao pé dos padres, num banquete de padres, não se podiam distrair, porque entravam e saíam cheios de fome, enquanto os padres se acomodavam à mesa, se banqueteavam, digamos assim. E eu também fui seminarista, não é? Durante muito tempo. O Lucas Afonso também foi seminarista? Eu fui seminarista em Resende. Em Resende, que bom. Depois fui para os comunianos da Maia, mas iniciei o meu percurso de seminarista em Resende. Infelizmente, depois, mais tarde, depois da puberdade, as coisas não resultaram, foi para desgosto da minha mãe, mas enfim, a vida é o que é. Exatamente. Temos que segui-la da melhor forma possível. Mas isto foi apenas uma brincadeira, é só para lhes dizer que estou muito beneficiado e com a vossa conversa é sempre um gosto, é sempre um deleite ouvir os programas da nossa rádio Castrense, a nossa rádio escura, da nossa Rádio Limite. A escura de Vila Nova de Paiva. Precisamente. E eu só pedi que fosse autorizado um pequenino poema meu que eu dedico à vida, digamos assim, na primeira pessoa. Pode ser? Pode ser, amigo, pode ser. Ok, então. A vida, um constante desafio. As horas do tempo passavam ligeiras, porém as horas da vida corriam chateadas e ao seu ritmo pausado, lento,
acelerado e em tudo contrário à azáfama da vida, para então. Pensei, decidi juntar-me a essa calmia de ser e de estar. Nada na vida é ou poderá ser mais importante do que o nosso estado de espírito, o nosso estado emocional, para que possamos, com a clareza possível, ser fados sobre os bons momentos e não só, e possamos atingir assim o tão desejado cume em paz, com tranquilidade, em plena sintonia com o filme da nossa própria vida. Muito obrigada, Obrigado, Leno. Muito muito obrigada, obrigado. amigo. Muito obrigada e tudo de bom para si. Um abraço nosso. Ok, igualmente obrigado. Até um dia destes. Muito obrigada, bem-haja por estar desse lado, muito obrigada. E foi o poeta e compositor que veio até nós, o Lucas Afonso, vindo de Londres. Londres, Paris, Luxemburgo, não é? É verdade. E Lisboa, Miranda Temos do aqui, Corvo, Gondomar. diante de nós toda uma geografia todo mundo, extraordinária, todo mundo. é E verdade. muitos que não ligam, que vão escrevendo. Senhor Padre, eu vou-lhe fazer um desafio na frente do mundo todo que nos está a ouvir, que é para eles serem testemunhas. Nós temos muitas temáticas ainda para falar no programa com o Senhor Padre. Eu já vi que hoje nem um terço vamos conseguir. 2, 8 dias, estaremos aqui outra vez? Ai, não lhe consigo dizer, eu tenho que ver. É que nem sei que dia calha. 2, 8 dias, hoje que dia é? Hoje é 4. Dia 11. Dia 11. Deixe-me ver na agenda. É que eu assim não lhe posso dizer. Mas pode-me dizer amanhã. Os nossos ouvintes não sabem, mas eu passo agora também a partilhar isto. Eu já tinha este convite desde quarta-feira de cinzas. Precisamente. Portanto, desde nós lá para tantas cá, temáticas é religiosas verdade para que falar. não foi possível também. Mas se não for na próxima semana, quanto antes, pois tenho todo o gosto de vir e partilhar também. Se conseguir momento. ser Claro já que na sim. próxima semana, Damos temos a continuidade mais fresca, não é? Vamos então, pronto. O Sr. Padre amanhã já me vai dizer que, se não puder, eu terei outro convidado. Sr. Padre, diga-nos então aquela parte de... Ora bem, Papa aceita, diz que sim, vai para a chamada Sala das Lágrimas, que é uma pequena sacristia, onde estão as vestes, os paramentos que vai vestir. Ele vem já assim preparado, de novo para a Capela Sistina. Ali todos os cardeais o saúdam, não é? E, portanto, entretanto já saiu o fumo branco, não é? Porque ele aceitou, depois da aceitação sai o fumo branco, então vai para a tal sacristia para se preparar, vem ter com os cardeais e depois, passado um bocadinho, não é? É feito aqui um rito de oração, a proclamação do Evangelho, a declaração do novo nome que o Papa assume, como já disse, que portanto não está ali em título pessoal e é por isso que ele muda de nome, dando continuidade, portanto, à sucessão apostólica. É rezado o Te Deum, o agradecimento a Deus, e então eis que chega a hora de se abrir aquela famosa, chamamos-lhe janela, varanda, todo lógia, mundo, centenas e toda a centenas gente a de pessoas aguardar, a olhar a portanto, janela. e eis que se vê abrir, vemos, Primeiro portanto, vêm-se as cortinas a exatamente, vemos o primeiro dos cardeais, o cardeal diácono, que veio dizer, portanto, anuncio-vos uma grande alegria, temos um Papa, temos o Papa, habemos Papa. Habemos Papa. E, portanto, diz o nome do Papa, o cardeal tal, e o novo nome de quem lhe é dado o nome de, e neste caso foi Papa Leão XIV. Portanto, porque seria que ele escolheu o nome Leão? Porque nós já tivemos ele já o Papa explicou, Leão XIII, sim, que também foi. Ele deu algumas notas desta necessidade de saber responder aos desafios da nossa sociedade. E, portanto, tal como o Papa Leão XIII deu também algumas respostas a uma sociedade em mudança, com, enfim, a Revolução Industrial, nós hoje temos esta revolução da Mas nós vamos parar para a publicidade e depois regressaremos para a última parte do programa. Até já.
Rodízio Beirão, junto ao Jardim Municipal em Castro Daire. Descubra os verdadeiros sabores da gastronomia portuguesa. Destaque para o nosso cozido à portuguesa e o delicioso cabrito da Serra no Forno. Organizamos casamentos, batizados e festas, onde e como preferir. Reserve já pelo 232-381-173 e faça-nos uma visita. Restaurante Rodízio Beirão, tradição e sabor à sua mesa. Será que já tomei o comprimido? Devo tomar este medicamento ao almoço ou ao jantar? Estou confuso com tantas embalagens. Se precisa de ajuda para organizar a sua medicação, na Farmácia Misericórdia de Castro Daire podemos ajudar. Com a preparação individualizada da medicação, os nossos farmacêuticos asseguram a organização da sua medicação em saquetas individuais para cada toma. Receba a sua medicação organizada e sempre com acompanhamento e vigilância constante dos nossos farmacêuticos. Visite-nos e esclareça todas as suas questões. Estamos na Avenida 5 de Outubro, número 71, em Castro Daire. Farmácia Misericórdia de Castro Daire. Cuidamos bem. Poupar é sinónimo de... Inova. Dentes fixos em 24 horas, clínica aderente ao cheque dentista, aparelho invisível removível, o sorriso que sempre sonhou e com o pagamento adaptado às suas possibilidades. Marque já a sua consulta pelo 232-388-263 ou ainda 933-100-701. Visite-nos na Avenida Francisco Sá Carneiro, junto ao Centro de Saúde de Castro Daire. Clinova, cuidamos da sua saúde. Termas do Carvalhal, um refúgio de bem-estar, um mundo repleto de experiências únicas de saúde e bem-estar que permitem o equilíbrio perfeito entre o corpo e a mente, que o convidamos a descobrir e a desfrutar. Descubra as campanhas das Termas do Carvalhal e desfrute da harmonia entre a natureza e o homem, revelando-se o local ideal para quem pretende usufruir de momentos únicos de descontração e bem-estar. Visite-nos na Rua do Balneário Termas do Carvalhal, junto à Estrada Nacional 2, ou ligue 232-382-342. Termas do Carvalhal, água, saúde e bem-estar. Atenção, a fibra de nós já chegou a Castro Daire. Na Tripoliink, agente autorizado de nós, você encontra os melhores pacotes de internet, TV e telefone. Escolha o que mais adequa às suas necessidades. Oferecemos o melhor serviço ao melhor preço. Venha-nos visitar na Avenida 5 de Outubro, junto ao Pantera, em Castro Daire. Tripoliink, ligue-se ao que há de melhor. Restaurante de cozinha típica do Mesio. Venha saborear o que de mais genuíno existe na gastronomia castrense. Ao domingo, sugerimos o cabritinho do Monte Muro assado no forno. Do nosso cardápio, a escolha vai para o já famoso arroz de feijão com salpicão, a moira e o entrecosto. Venha conhecer os nossos pratos vegetarianos. E temos agora para si uma sala para pequenas festas ou convívios. Faça já a sua reserva através do 254-689265 ou visite-nos no Mesio, junto à A24, na Estrada Nacional 2, entre Castro Daire e Lamego. E nós já retomamos a última parte, que pena, mas o Sr. Padre vai ver a agenda e 2 a 8 dias pode ser que consiga estar de novo connosco, porque de facto são muitas temáticas que eu gostaria de abordar com o Sr. Padre, através da fé, através das atividades que tem nas suas paróquias. Há muito para dizer. O seu papel, do papel da Igreja em relação às guerras, a tudo isto que nos deixa a todos bastante tristes. Mas nós temos aqui alguém em linha, não é, Sr. Padre? Alguém que aproveitou o intervalo para ligar. Vamos ver então quem é, eu já sei. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Vou começar por cumprimentar a ti, ao Sr. Padre Miguel e a todos os ouvintes que me estão a ouvir. É inegável que tu tens uns programas não sei, já não sei se tiro o chapéu, se tiro 1, 2, 3, os teus programas todas as semanas me deixam maravilhado.
Obrigada. Hoje, especialmente, como nem toda a gente sabe, mas eu sou uma pessoa bastante religiosa e tenho que dar os parabéns a ti e ao Padre Miguel por ter disponibilizado estas 2 horas para nos manter deliciados. Eu fico com os conhecimentos melhores, fico com melhores conhecimentos de como as coisas se processam e não tenho perguntas a fazer, porque sou uma pessoa que vive a Igreja na plenitude daquilo que emana por cima e tudo chega ao meu caminho, e tudo me faz ser uma pessoa melhor. Despeço mandando um beijinho, um abraço para o senhor Padre Miguel. Muito obrigado pelas suas palavras também. À minha esposa, que também quer falar, também quer dar umas palavrinhas. Então, adeus, boa noite, continuação de bom programa. Boa noite, Zé, obrigada. Olá, boa noite. Olá, Neninha, boa noite. Meu marido já me passou o telefone e as palavras dele faço as minhas, pois somos os dois bastante ligados à Igreja e os meus parabéns. Não me vou demorar mais porque ele já disse tudo. Os meus parabéns ao Sr. Padre e a ti, Letinha. Tu estás todas as quartas-feiras de parabéns. Muito obrigada. Beijinhos. Mas isso devemos aos convidados que eu trago, que são todos muito ricos em conhecimentos. Também, és uma grande oradora. Muito obrigada. Das grandes mesmo. Um beijinho. Bem-aja, Neninha, muito obrigada. Boa noite, fica bem. Boa noite. E foi o casal Matias, vindo de Cacém. Muito bem. Cacém, muito bem. a Irene Matias, poeta também. Até fiz agora uma rima e tudo. É verdade. Senhor Padre, já que falámos, o conclave levou-nos praticamente o programa todo, não é? Mas elucidámos muitas pessoas que não sabiam como é que se processava o conclave. Só havia ali uma pergunta a alguém que perguntou porquê é que sai o fumo negro, o que é que faz com que saia o fumo negro e depois o fumo branco. Antigamente era usada a palha seca ou palha molhada. E isso dava alguma tonalidade ao fumo. Ao fumo. Estou sim, boa noite? Estou sim. Olá, boa noite. Ana Fernandes, boa noite. Sim, e com mais um poema com humor, a minha última intervenção, logicamente, e é Confissão. Que Deus me ajude que eu venho sem engano, com algumas faltas, todas deste ano. Senhor Padre já deve estar ciente que a ovelha esmadrigada aqui está penitente. Não roubei bancos, nem sequer um tostão, mas a dieta, essa sim, foi a grande tentação. E a paciência, por vezes, com fúria de leão, transformou este anjo em pura confusão. Pensei nos pecados, fiz uma listagem, mas a memória, Padre Miguel, fez sabotagem. Será que não me esqueci de nenhum? Ai, meu Deus, que grande desgosto. Espero que Deus perdoe. O castigo é suposto. Mas prometo, Padre Miguel, de todo o coração, que de agora em diante serei um cristão, mais santo, mais calmo, sem tanta aflição. Pelo menos até à próxima confissão. Muito bem, muito bem. Eu acho que vou aproveitar este poema como exame de consciência para aproveitar e ajudar os penitentes que eventualmente estejam com alguma dificuldade de se recordar daquilo que devem dizer, né? Portanto, acho que fica aqui também essa nota. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada, Ana. E pronto, até uma próxima. Obrigada, até mais 8 dias, se Deus quiser. Obrigado. Muito obrigada. E foi novamente a poeta Ana que nos encanta a todos, de facto. Ela é fora de série. Sr. Padre, e pegando neste poema da Ana, das confissões, mas os ouvintes também querem falar e acho muito bem. Estou sim, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Sou Padre Celeste, como estão? Tudo Parece-me a voz da Geninha. É. Muito bem, como é uma voz que já há muito tempo não a ouço aqui na rádio, seja bem-vinda, Geninha. Alenquer, Carregado. Muito bem. Seja bem-vinda. Estou a adorar o programa, estava ali a gravar, estou a gravar o programa. Muito obrigada, pois o Sr. Padre vai gostar também de o ouvir. Muito obrigada. Porque realmente são temas que a Celeste sabe que me interessam muito, não é?
e tem sido muito esclarecedor e muito gratificante ouvir o Sr. Padre e a Celeste, portanto, ouvir o programa. Muito obrigada. Estava ali e estava com vontade de partilhar uma coisa com os ouvintes e com, não sei se alguma vez partilhei isto com a Celeste, que eu já estou a dizer que gostava de partilhar e já me estou a comover. Eu no ano 2000 fui à Itália e depois, claro, foi em passeio e depois em peregrinação também, simultaneamente. Era um grupo da igreja, e todos ligados à igreja, e fomos lá ao Vaticano, visitámos aquilo tudo, e entretanto no dia que o seu padre, o Santo Padre João Paulo II vinha celebrar a missa na Praça de São Pedro, nós estávamos ali todos, pronto, na expectativa. E o Papa Móvel ia passar mesmo ali ao pé de nós, tinha um gradeamento, não é? Para deixar aquele caminho livre, porque depois se dirigia pelo meio e ia lá. E eu estava de máquina fotográfica na mão, toda entusiasmada, que ia tirar fotografias ao Santo Padre e não sei o quê. Tinham-nos dito que, como o Santo Padre era muito devoto de Nossa Senhora de Fátima, quando ele passasse para nós gritarmos Fátima. E realmente Nunca me contou, não, Jenny. Nunca contei. Não. Aquele grupo que estava ali, estavam duas pessoas junto ao gradeamento e estava logo a seguir. 2 amigos até. Olha, a Zinha Sampaio e o Mário Sampaio. Estavam mesmo ao pé de mim. E começámos aquele grupo, Fátima, Fátima, e o Santo Padre vinha no Papa Móvel e olhou diretamente, olhou na nossa direção, de onde vinha o som, não é? Sim, sim. E eu tive uma sensação tão estranha, que eu ainda hoje guardo no meu coração e sempre que me lembro emociono-me, porque deu uma sensação, podia ter sido impressão minha, que os olhos dele fixaram os meus. Eu fiquei tão emocionada que as lágrimas começaram a correr para cara abaixo, não tirei fotografia nenhuma, nem nada. Foi um momento tão especial, que eu ainda hoje guardo no meu coração. Que certamente vale muito mais do que qualquer fotografia que tenha tirado, ou que eventualmente pudesse ter tirado. Porque, de facto, esses momentos ficam verdadeiramente gravados no coração e nós não esquecemos. Sim, porque o Santo Papa olhou para a Geninha, não é? Porque bastou ouvir o nome Fátima. Aliás, o Santo Papa veio aqui 2 vezes, salvo erro. 2 ou 3. 2 ou 3 vezes, sim. Veio quando foi A impressão que eu tive foi que realmente ele me estava a fixar. Daquela dos jovens. E veio a Fátima, penso que 2 vezes. Portanto, não, 3 está a falar do João Paulo Pois, mas eu estava a falar agora. Isto já foi com o Papa. Isto foi no ano 2000. Não foi com o Papa Francisco, Geninha. Pois, e agora sim. Não tinha ouvido a data, nem o nome. Muito bem. Tem uma boa recordação, não é? Uma boa recordação. Isto são coisas que se guardam no coração. É verdade. Eu nem sei explicar o que é que eu senti. E que ainda sente, E passados estes 26 anos continua tão presente e tão vivo, não é? É extraordinário. Foi em julho, portanto está a fazer 25 anos. Foi mesmo no ano 2000 do jubileu. E, por acaso, eu gosto de fotografia, tirei uma fotografia também na Catedral de São Pedro, que não tem grande qualidade, mas é muito significativa, porque eu tirei para a parte dos vitrais, e na fotografia nem me apercebi, na altura tirei, quando me mandei revelar, que ainda era das analógicas, quando mandei revelar, tinham-se infiltrado 3 raios de luz. Ficou tão bonita a fotografia, ficou uma coisa... Ficou cheia de luz, não é? A luz do Divino Espírito Santo, a luz do alto. Muito bem, Geninha. Muito obrigada por... Já viu, não viu? Não me recordo de ter visto. Já fiz um poema à luz que vem do alto mesmo. A luz que vem do alto. Muito bem, Geninha. Muito obrigada por esse testemunho. Por este programa e por estas 2 horas que têm sido magníficas. Muito obrigada, Geninha. Obrigado e uma boa noite. E para todos. Muito obrigada, Geninha. Fique bem, muito obrigada. E foi a escritora Eugénia Ponte que veio até nós desde Carregado, Alenquer. Ó, Sr. Padre, pegando na Fernandes, nas confissões, confissão, vou-me confessar. Já lhe fizemos esta pergunta nas nossas aulas da universidade. A confissão tem
o mesmo valor se eu me confessar a Deus em silêncio, no meu quarto, fazer uma profunda meditação, depois tentar pedir perdão e ir confessar, por exemplo, ao Sr. Padre. Tem a mesma função. Vamos só ver este telefonema rápido para depois dar pelo menos a resposta que eu fiz. Estou sim, boa noite. É mesmo rápido, Letinha. Boa noite. Olá, boa noite. É Lourdinhas. É Lourdinhas. Hoje não adormeci. Hoje não adormeceu. A Lourdes Simões conhece. Obrigada pelo seu programa. Obrigada ao Padre Miguel. De nada, uma boa noite. Embora ele saiba que eu sou uma parroquiana que vou mais vezes a Patim do que aqui, não é? Mas não quer dizer que não gosto dele. Claro, dele. com certeza. E só quero que aqui por 10, 15 anos tenhamos tanta saudade dele como temos do Padre Zé, do Padre Adriano, que bom, do Padre que bom. Carlos Caria. Que bom. Um abraço muito grande e muitas felicidades para a nossa paróquia. Obrigado, uma boa noite também para si. Pronto, beijinho, Letinho. Beijinhos, Obrigada Lourdinhas. pelo seu programa de sempre. Muito obrigada eu. Bem-aja. Boa noite. Boa noite. E foi a Lourdinhas, que pertence aos órgãos sociais da nossa rádio, que veio até nós. Senhor Padre, vamos então... Então ia dizer... Sobre a confissão. Uma e outra realidade não se dispensam nem se anulam. Exigem uma da outra. Aquilo que disse em primeiro lugar, que nós chamamos o exame de consciência, que efetivamente devemos de realizar todos os dias, ajuda-nos a melhorar e a aperfeiçoar e a, de certa forma, a tornar sensível o nosso coração àquilo que é a nossa imperfeição. A confissão ao sacerdote não é feita ao homem que ali está. A confissão ao sacerdote é a consciência humana e, por isso, relacional que nós temos. E eu costumo comparar para vermos, acho que até usei também esse exemplo na altura, sobre a confissão e a necessidade da confissão. Vamos supor que vamos no meio de uma praça cheia de gente e caímos. E estando no chão, queremos nos levantar, envergonhados dessa queda, mas não estamos a conseguir levantar, por alguma razão que nós não conseguimos explicar, se calhar até a ansiedade, se calhar até, enfim, alguma coisa que não está bem e com aquela vergonha e com aquela situação não estamos a conseguir, até que alguém vem rapidamente, nos dá a mão e consegue nos levantar. A confissão é isso, ou deve ser vista assim, como alguém que também pode cair, que também tem as suas imperfeições, mas que na sua missão humana e representando Jesus ali, nos dá a mão e nos põe de novo a caminho. Portanto, esta necessidade que também temos de exteriorizar aquilo que já no dia a dia fazemos no nosso silêncio, ajuda-nos de facto a aperfeiçoar e a viver melhor a vida e alcançar essa extraordinária horizonte de viver cada vez melhor, que é isso que Jesus também nos pede em cada dia. Portanto, a confissão não é nada mais, nada menos do que isso. Alguém que nos diz que é possível melhorarmos, tu avançares e que te pode dar uma palavra de estímulo, que te pode dar uma palavra de ânimo, pode dar um bom conselho, não é? Mas que acima de tudo te ajuda a perceber que a tua vida pode ser melhor em cada dia. Depois podem perguntar, mas precisamos mesmo disso? Precisamos. Muito. Porque não está lá só o ser humano. Está também a graça de Deus que nos ajuda e que acima de tudo nos faz sentir aquela leveza extraordinária. Sem Deus, com Deus tudo, sem Deus nada, não é? Claro, eu aplico muitas vezes. Agora é sim, claro que é preciso acreditar, não é? Precisamente. Sr. Padre, só mais uma pergunta, mas tenho que voltar cá, porque eu tinha milhentas e temos muitos temas para falarmos sobre a religião e sobre a Igreja Católica. O que é que pensa o Sr. Padre do papel da religião em tempos de polarização e conflitos sociais? Agora, desde que não seja instrumentalizada para esses mesmos elementos de polarização, pode ser sempre e deve ser sempre uma ponte, um apelo à paz,
Mas mais do que isso, a religião nunca pode ficar também no aspecto social. Tem vertentes sociais, mas deve ser sempre este apelar à vivência de fé que Jesus nos deixa. E mais do que isso, não é um conhecimento, é uma vivência. O cristianismo não é um conhecimento, também tem conhecimento, obviamente, mas é uma vivência, é aquilo que Jesus nos ensina a viver como filhos de Deus. E cada dia estamos a aprender, e cada dia podemos melhorar, e cada dia podemos ajudar ao outro que está ao meu lado a ser melhor. E portanto, em cada dia que eu me torno melhor filho de Deus, eu torno-me melhor irmão do outro que está ao nosso lado. E isso tem implicações práticas na paz, na concórdia, no amor, na vivência relacional, numa sociedade mais aberta, mas que lá está, que depois tem também as suas normas e as suas orientações que não impõem a ninguém. Não é? E quando, de facto, o Papa Francisco dizia que a Igreja é para todos, não é? E é, de facto, mas não é para tudo. Se entendemos isso, sim, não é? Sim. Portanto, sabemos de que é que nos tecemos, somos todos fracos, é verdade, mas temos esta aspiração à grandeza, ao ser melhor e, portanto, não nos podemos basear por aquilo que são os mínimos, mas sempre por este máximo que é a máxima do Evangelho. Arrependei-vos e acreditar no Evangelho. É assim que Jesus começa e é assim que se calhar nós acabamos. E nós acabamos o programa de hoje. Vou ter esperança, e vão todos os nossos ouvintes ter esperança, que 2 a 8 dias possamos concluir este grande programa com o Sr. Padre Miguel, que é ele que o está a fazer, não sou eu. Tenho a certeza também que todos os nossos ouvintes, hoje, com tudo que ouviram do Sr. Padre, com os seus conhecimentos, pelo menos puseram mais um tijolo na ponte que constroem e que estamos a construir entre a terra e o céu. Pelo menos um tijolinho nós possamos pôr hoje, porque muito aprendemos sobre a religião católica. E completava, não é só entre a terra e o céu, mas é na terra, uns com os outros. Senhor Padre, muito obrigada. Obrigado eu pelo convite prazer. E por este momento de partilha e, acima de tudo, por também ter este feedback, esta noção e esta participação e esta partilha tão rica e tão bonita que fomos ouvindo também da parte dos nossos ouvintes. E eu vou confessar uma coisa, de vez em quando tinha que desligar o telefone. É verdade. Todos os nossos ouvintes nos perdoam por esse bocadinho, mas queríamos ouvir tanta coisa, não é? Mas, como eu disse, quem sabe 2 a 8 dias. Então despeço-me como sempre. Muito obrigada a todos que estiveram a sintonizar a Rádio Limite de Castro Daire. É um prazer enorme estar aqui para vocês. Os programas são bons porque os convidados são excelentes. Muito obrigada, boa noite, sejam felizes e façam alguém feliz. Boa noite.